Olá, meus amigos. Meu nome é Saulo Henrique Silva Caldas, advogado aqui na área do estado de Sergipe, Brasil, em Aracaju, no interior do meu estado. Tenho especialização na área de Direito Processual Penal e de Direito Penal. E hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da redução da maioridade penal, né? É um tema sensível, muito delicado, que gera paixões de ambos os lados, quem é contra, quem é a favor. E o país vive esse momento, né, de discutir esse tema, que já teve algum desdobramento aí no Congresso Nacional. E eu queria, já de antemão, falar um pouco sobre o processo de criação de uma lei, né, para vocês entenderem o meu ponto de vista. Eu adianto que eu sou a favor da redução da maioridade penal, que pese ser advogado. Muita gente acha que os advogados, por serem advogados, os defensores, defendem o tema da maneira a se opor a essa ideia da redução da maioridade penal. As coisas não se confundem. A gente defende um acusado dentro de uma situação de fato concreta. Temas jurídicos, teses jurídicas, não há uniformidade em nenhuma classe, seja nos advogados, seja nos promotores, seja no judiciário, delegados, enfim. Há até policiais civis aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que são, teoricamente, os repressores da criminalidade mais direto, e tem policiais aí que se movimentaram contra a redução da maioridade penal. Então, veja que a questão não é pacífica em nenhuma classe de serviço prestado à sociedade. Mas, enfim, a Constituição da República é a lei maior. Nós sabemos que ela está na pirâmide, no topo da pirâmide jurídica do nosso país. Todas as leis menores olham para a Constituição Federal. Por que olham para ela? Porque se tiverem desacordo com ela, serão, por decisão do Supremo, expurgadas, serão eliminadas do mundo jurídico brasileiro. E o que é que diz a Constituição sobre o tema? Sobre a questão da idade. Temos um artigo lá, o artigo 228 da Constituição Federal, que diz o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. A Constituição, então, fez uma objeção a que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. E o que vem a ser penalmente inimputável? A inimputabilidade no direito penal é aquela situação na qual a pessoa se pesquisa de um caso concreto se a pessoa tem ou não capacidade de discernir certos atos sobre o ilícito, o caráter ilícito ou não deles. E aí que vem a grande discussão, né? Quando a Constituição disse isso, ela tomou um padrão internacional existente naquele momento histórico em que ela foi originada. Nossa Constituição é de 1988. Estávamos saindo de uma ditadura, o mundo de uma guerra fria. Então, assim, os padrões internacionais, o caldo que existia naquela panela era de proteção um pouco extremada de todas as pessoas, né? As garantias fundamentais em geral nasceram disso aí. E essa cláusula pétrea é aquelas mais sensíveis que tornam, são um dos fundamentos da República Federal do Brasil. Elas são de competência exclusiva, sua criação e sua modificação do povo brasileiro através da Assembleia Nacional Constituinte. Significa dizer, em outras palavras, que o Congresso Nacional nem pode topar nesse assunto. Ele não pode mudar o que a Constituição diz. Teríamos que ser nós mesmos, iniciativa do povo brasileiro através da Assembleia Nacional. Então, data vênia, está discutindo aí uma nova lei e tal, mas acredito eu que não vai durar muito tempo a lei. Quando ela surgir, se surgir, logo entidades ou órgãos que têm legitimidade para propor ações perante o Supremo Tribunal Federal, com as previsões da Constituição mesma, irão entrar com as ações e dizer que a lei está afrontando o texto do artigo 228 da Constituição, que diz que o limite é de 18 anos. Certo? Penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Está lá no texto constitucional. Paciência.
Querem mudar isso aí, é querer mudar a Constituição. E a lei menor não pode fazer isso com a lei maior. Mas, mas, aproveitando esse tema, vamos colocar aqui a minha opinião a respeito da... Por que eu sou a favor da redução da maioridade penal? Bom, em primeiro lugar, eu penso o seguinte: em geral, os menores têm sido muito utilizados pelos maiores, principalmente no tráfico de drogas e no cometimento de crimes contra o patrimônio, que não poucas vezes resultam na morte de pessoas, como é o caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Eu quero roubar, nem que eu te mate por isso. Vemos aos montes menores envolvidos nessas situações. E assim, até na prática de homicídios também. A execução de desafetos na vida da guerra das gangues. Isso tudo é um cenário que nós não podemos desprezar no nosso país. E os menores têm sido sim escalados para a execução desses crimes, por quê? Porque se pensa na brandura do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a sanção de internação até no máximo 3 anos. Imagine você, pai de família, seu filho que você criou com tanto amor, com tanto carinho, lá vai ele para a escola, lá vai ele para a faculdade, e num belo dia, um menor de idade, 14 anos, saca da arma de fogo, atira na cabeça do seu filho, tira a vida do seu filho, porque queria o celular. Ou, melhor, ele tirou a vida do seu filho e nem levou o celular. Aconteceu isso com um amigo meu, aqui em Aracaju, na década de 90, quando ele estava saindo do colégio, e o menor, tempos depois, no conjunto residencial que habitava, nós soubemos, ainda disse: atirei em um otário na avenida tal. Quer dizer, o sarcasmo com o ato hediondo que ele cometeu contra a vida de alguém que ele nem conhecia, que não tinha nada contra ele. O que é que esse jovem que fez isso, que representa tantos outros jovens, o que é que ele espera do Estado? O Estado faça o quê com ele? Essa é a reflexão nossa. Para nós, o nervo do tema da redução da maioridade penal é que tem menores que veneram a prática de crimes e outra, veneram certas figuras do mundo do crime. Sentam-se praticamente fazem um círculo e fazem ode mesmo a certas figuras e personagens do crime organizado. Querem imitá-los, querem se tornar iguais, querem ultrapassar certas fases da vida da sociedade para ter prestígio, poder, dinheiro e fama. Existem esses jovens e o Estado tem que se preocupar com isso. Tem que fazer uma lei que também albergue essas situações aí. Exercendo o livre-arbítrio, estão eles também fazendo suas escolhas para o que vier a ser a vida deles. E agora sim, confronto com a sociedade. E nós temos que tomar um posicionamento mais sério a respeito disso. Vejam, por exemplo, o que rola nas favelas do Rio de Janeiro. Nas grandes cidades em geral, não só no Rio de Janeiro. Como isso é comum de se ver. Vemos no YouTube aí jovens com armas pesadas, armas de grosso calibre, se vangloriando de serem criminosos, de que vão matar policiais enfim, que vão resistir às ações do Estado e tudo mais, num clima muito hostil, quero dizer, para a idade deles, já que se pensa tanto que a idade, eles não têm consciência nenhuma do que estão fazendo. Mas olha o discurso, olha a prática, senhores. Tivemos que nos curvar a uma realidade nua e crua de violência envolvendo esses jovens. O Estado está olhando, com um estatuto que pune até 3 anos. Daqui a pouco eu chego lá. Mas vamos lá. Os criminosos mais jovens já se assentam nas rodas como índios, venerando certos caciques aí, como eu já falei. E isso ocorre também dentro das prisões. Prisões em que um jovem de 18 anos acabou de fazer 18 anos, no outro dia já está preso. Porque cometeu um crime no dia do aniversário. Já aconteceu isso.
E lá eles ficam boquiabertos com a experiência de certos bandidos. E quando sai já quer, sabe, fazer escola. E esse é um dos pontos que quem é contra a redução da mão penal argumenta, né? Que eles vão entrar lá e vão ficar escolados e vão sair piores. Bom, esse é um segundo subtema que nós vamos também tratar aqui. Mas vamos lá, à luz da realidade que eu acabei de expor aqui, eu penso assim, que o direito penal ele precisa se readaptar a uma sociedade onde a infância é expurgada cada vez mais cedo da vida do jovem. As crianças de hoje, todos vemos exemplos disso no dia a dia, desenvolvem mais cedo certas faculdades da mente e raciocinam até precocemente, numa velocidade absurda, em busca inclusive de adaptação, né, a esse mundo de informações rápidas, da internet e tudo mais. Então veja, o que nós queremos pontuar é o seguinte, é que o ouro da infância, ele tem sido moldado, né, na forma de uma sociedade moderna, cada vez mais reclamona em relação a tirar o jovem para a vida, sabe? Vamos estudar mais cedo, vamos fazer curso de inglês misturado com curso de português, com curso de espanhol. Quer dizer, a gente investe, coloca coisa séria demais na vida do jovem, tira um pouco a sua inocência logo cedo. E agora nós não vamos poder cobrar? Se aquilo que é certo é exigido deles, o que é errado não vai ser reprimido deles? De uma forma melhor e eficaz? Ora, é isso que nós temos que discutir agora. Eu penso o seguinte, que certos princípios básicos da sociedade, os jovens já sabem, com 16 anos, até com menos. Até com menos. Então, podemos reclamar deles, o respeito a esses princípios, e, claro, dizer a eles e discernir na mente deles as consequências. Eles estão sabendo quais são as consequências. Nós não podemos negar isso. 16 anos, 14, sabe sim qual é a consequência. Então, num contexto que não pode ser desprezado, tem-se que a idade de 16 muito já se afastou da inocência. Infelizmente, nós estamos discutindo um tema que a inocência já não há mais que se cogitar. Uma pessoa de 16 anos tem bastante discernimento hoje em dia. A informação, a velocidade dela é muito rápida, chega fácil às pessoas com 14, 15, 16 anos. E eles têm sim o discernimento. A inimputabilidade está para a capacidade de discernir essas questões. E eles sabem discernir. Então acho que peço até dar tá vendo aí aos pessoas diferentes. O que nós temos que analisar agora é o contexto em qual eles vão ser inseridos, punidos. Eu passei, e você também está me ouvindo aí, deve ter passado, mais de 10 anos da sua vida estudando para ter acesso a um emprego, depois se preparar para a vida em sociedade. Você acha razoável 3 anos de internação para um cidadão que tirou a vida de outro? Que acabou com o sonho de uma família, de um jovem, de uma jovem. 3 anos. Está recuperado? Não está recuperado. Ele precisa de mais anos para refletir o que ele fez. Eu precisei de mais anos, e você também, para estudar, para me inserir no contexto social. Ele vai passar 3. Não é razoável, nem é proporcional. O cidadão tira uma vida do outro, acaba com tudo, destrói famílias, o sentimento das famílias. E isso não está sendo considerado? 3 anos de internação, senhores. Perca você seu filho e sua filha e veja o cidadão passar 3 anos lá, daqui a pouco está na rua. Ah, o sistema não recupera. Agora nós vamos falar do sistema. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, acompanhadamente de modificações estruturais no sistema punitivo brasileiro. Rogério Greco, procurador de justiça mineiro, acho que é mineiro, ele tem uma obra sobre o sistema penal, já mostra a loucura que é aquilo ali. Nós todos estamos carecas, ó,
de saber que não funciona o sistema atual. Então a gente tem que sim pensar na redução da maioridade penal, para que se dê uma resposta proporcional a esses jovens, à luz ao tipo de delito que eles cometeram. Eles têm que ser punidos mesmo, de forma proporcional. Matou, passa muito tempo preso, longe, dando sossego. Tire esse personagem de cena mesmo, tira ele de cena. Depois, lá dentro, temos que ter sim uma estrutura adequada. E aí eu sou a favor de trabalho e estudo forçado. Para subsistência, eu sou obrigado a trabalhar para custear minhas despesas de subsistência. Você, trabalhador brasileiro, também é. Então é errado que nós sejamos tratados com a obrigatoriedade para se tornar cidadão de bem e ser bem visto na sociedade e estar de acordo com a sociedade, com as suas regras, e esse cidadão preso não. Está errado. Esse cara tem que trabalhar, rapaz, lá dentro. Tudo bem, voltamos a outra cláusula pétrea, que diz que proibir trabalho forçado, penas cruéis. Mas não é cruel não trabalhar. Trabalhar para subsistir é necessidade. Trabalhar nem devia ser considerado pena. E sim, meio de cumprimento de pena. Fica a sugestão para a reflexão do povo brasileiro que vai ver esse vídeo e quiser disseminar a ideia. Não tem problema nenhum. Então assim, se a sociedade enxerta a violência na mente dos jovens, ela também tem que cobrar deles as consequências. Enxerta de violência e eles já estão sabendo quais são as consequências. Estão todos aí experimentados na vida, com todo tipo de informação, seja pela mídia da internet, seja pela televisão, pelo rádio, etc e tal. Então é o seguinte, se a gente conduzir esse assunto da maioridade penal concomitantemente com a readequação do modelo punitivo, nós teremos aí um alívio para as famílias alvo e vítimas da violência causada por esses menores. Eu acho que eles merecem isso, uma resposta mais proporcional, mais atenta ao problema causado pelo crime. Não se pode pensar apenas em recuperar o preso, mas em reestabelecer na vítima e na sua família, se for o caso de a vítima ter falecido, a segurança que elas precisam para seguir suas vidas, já destruídas, às vezes destroçadas. Temos que pensar nos dois lados, senhores. Penso eu que essas ponderações não podem ficar de fora desse tema tão sensível. Em resumo, num contexto que não pode ser desprezado, que eu já acabei de mencionar. A idade de 16 anos, há muito já se afastou dessa idade de inocência, do amadurecimento mental para entender as consequências, tanto da prática do crime, como da pena que vai ser aplicada em caso de violação da norma penal. É preciso responder à altura a esse problema. Haja vista a escalada de menores na prática de crimes e a soberba de alguns menores que praticam esses crimes. Isso não pode continuar. Com a diminuição da menoridade, ao menos as vítimas desses menores terão a certeza de que as atrocidades cometidas por eles não vão ser reprimidas de uma forma pueril, insignificante, desproporcional, como vem ocorrendo atualmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma última ressalva. A maioridade penal é um tema que exige, então, a reestruturação do sistema punitivo. Nós pensamos que esse é o caminho, né? E eu fico à vontade para dizer isso como advogado, mas muito mais do que como advogado, falo como amante da ciência do direito. Temos que estar sensíveis ao que acontece ao nosso redor. Um forte abraço para todos, uma boa reflexão a respeito desse tema, que não se esgota, evidentemente, com as nossas ponderações. Abraço.